A trajetória de Abby Hensel e Brittany Hensel sempre despertou grande interesse do público por se tratar de uma condição médica extremamente rara e, ao mesmo tempo, de uma história humana profundamente comum em seus desejos, sonhos e cotidiano. Desde a infância, elas foram acompanhadas por curiosidade da mídia, documentários e reportagens que buscavam entender como duas pessoas podem compartilhar um mesmo corpo e, ainda assim, construir identidades distintas. No entanto, esse fascínio frequentemente ultrapassou os limites do respeito, dando origem a interpretações exageradas e narrativas sensacionalistas. É importante compreender que, por trás da atenção global, existem duas pessoas reais que viveram uma vida marcada tanto por desafios médicos quanto por conquistas pessoais. O interesse do público nunca diminuiu, mas com o avanço das redes sociais, a velocidade das informações aumentou também a quantidade de especulações e boatos, muitas vezes sem qualquer confirmação. Essa dinâmica transformou a história das irmãs em algo constantemente reinterpretado, nem sempre com precisão ou responsabilidade. O impacto dos rumores e a responsabilidade da informação. Com o crescimento das redes sociais, histórias envolvendo figuras públicas podem se espalhar em questão de horas, e com as irmãs Hensel, isso não foi diferente. Em diversos momentos, surgiram rumores sobre mudanças em suas vidas pessoais e profissionais, muitas vezes baseados em postagens anônimas ou interpretações equivocadas de fatos isolados. Esse tipo de conteúdo tende a gerar preocupação desnecessária e confusão entre fãs e seguidores. No caso de Abby e Brittany, parte dessas narrativas foi amplificada por páginas de entretenimento que priorizam engajamento em vez de precisão. No entanto, não há qualquer confirmação de acontecimentos dramáticos ou mudanças radicais em sua situação de vida, como frequentemente sugerido em boatos. O que se observa é um padrão recorrente. Pequenas informações são distorcidas até se tornarem histórias completamente diferentes da realidade. Isso reforça a importância de consumir informações com senso crítico e buscar fontes confiáveis antes de aceitar qualquer afirmação como verdadeira, especialmente quando envolve a vida privada de indivíduos reais. Um nascimento raro e um caso médico extraordinário. Abby Hensel e Brittany Hensel nasceram em Minnesota em 1990 como gêmeas siamesas do tipo dicefálico parapago, uma condição extremamente rara em que duas cabeças compartilham um único corpo. Esse tipo de ocorrência representa uma das formas mais incomuns de gêmeos conjugados, exigindo atenção médica especializada desde o nascimento. Apesar das previsões iniciais desafiadoras, ambas sobreviveram e se desenvolveram com o apoio contínuo da família e de equipes médicas. O caso delas rapidamente chamou a atenção da comunidade científica, não apenas pela raridade, mas também pela forma como conseguiram superar expectativas médicas tradicionais. Em muitos casos semelhantes, a sobrevivência é limitada, o que torna sua história ainda mais significativa do ponto de vista médico e humano. Contudo, ao longo dos anos, o foco da narrativa deixou de ser apenas a condição clínica e passou a incluir a individualidade, a autonomia e a vida cotidiana das duas irmãs, que aprenderam a viver de forma coordenada desde os primeiros anos de vida, a decisão familiar e a construção de uma vida possível. Desde o início, a família Hensel enfrentou decisões extremamente difíceis. Os médicos apresentaram cenários complexos, mas os pais optaram por não separar as filhas, entendendo que o risco poderia comprometer a vida de ambas. Essa escolha moldou toda a trajetória de Abby Hensel e Brittany Hensel, permitindo que crescessem juntas, compartilhando não apenas o corpo, mas também experiências fundamentais de desenvolvimento. A decisão foi guiada por princípios de cuidado, amor e aceitação da realidade médica, sem abrir mão da possibilidade de uma vida plena. Com o tempo, a família construiu uma rotina adaptada às necessidades específicas das meninas,
incentivando independência dentro das limitações naturais da condição. Esse ambiente foi essencial para que elas desenvolvessem habilidades motoras, cognitivas e sociais de maneira harmoniosa. Ao invés de serem definidas pela condição, foram encorajadas a explorar interesses, amizades e educação, criando uma base sólida para a vida adulta. A escolha familiar, portanto, não foi apenas médica, mas profundamente humana. Desafios médicos e adaptação ao longo da vida. A vida de Abe Hansel e Brittany Hansel envolveu acompanhamento médico contínuo, especialmente nos primeiros anos, quando o corpo ainda estava em desenvolvimento. Como compartilham sistemas corporais, cada decisão de saúde exigia atenção especializada para garantir equilíbrio e bem-estar de ambas. Apesar das dificuldades iniciais, elas demonstraram grande capacidade de adaptação, aprendendo a coordenar movimentos com precisão surpreendente. Esse processo não foi apenas físico, mas também emocional e psicológico, já que viver em constante cooperação exige comunicação constante e confiança mútua. Médicos e especialistas frequentemente destacaram o caso como exemplo de resiliência e cooperação biológica em comum. Ao longo dos anos, problemas de saúde comuns na infância foram tratados com acompanhamento adequado, permitindo que levassem uma vida relativamente estável. A narrativa médica, no entanto, não define completamente suas identidades. Ela apenas compõe uma parte de uma história mais ampla sobre adaptação, aprendizado e convivência, educação, crescimento e experiências escolares. Durante a infância e adolescência, Abe Hansel e Brittany Hansel frequentaram a escola como qualquer outra criança, embora com adaptações necessárias. A experiência educacional foi marcada por curiosidade dos colegas, mas também por inclusão e apoio por parte de professores e comunidade escolar. Elas desenvolveram habilidades acadêmicas e sociais de forma consistente, demonstrando que a condição física não limita o potencial intelectual. Um dos aspectos mais notáveis foi a forma como conseguiram se organizar para realizar tarefas cotidianas em sala de aula, como escrever, desenhar e participar de atividades em grupo. Essa fase da vida foi fundamental para construir confiança e autonomia, além de permitir que criassem vínculos sociais importantes. A escola desempenhou um papel essencial na normalização de sua presença, ajudando a transformar o que poderia ser visto como diferença em apenas mais uma característica individual dentro da diversidade humana. Identidade, coordenação e vida cotidiana compartilhada. Um dos aspectos mais fascinantes da vida de Abe Hansel e Brittany Hansel é a forma como desenvolvem uma coordenação quase intuitiva para realizar tarefas diárias. Cada uma controla partes diferentes do corpo, o que exige cooperação constante para caminhar, dirigir, escrever e realizar atividades simples. Com o tempo, essa coordenação tornou-se natural, como uma linguagem silenciosa construída ao longo da vida. Apesar de compartilharem o mesmo corpo físico, ambas possuem identidades, preferências e perspectivas próprias, o que demonstra a complexidade da experiência humana em situações únicas como essa. Essa dinâmica também desafia noções tradicionais de individualidade, mostrando que a autonomia não depende exclusivamente de separação física, mas também de equilíbrio e respeito mútuo. A vida cotidiana delas é um exemplo de como adaptação e parceria podem criar uma rotina funcional, mesmo em circunstâncias incomuns. Visibilidade pública e representações na mídia. Ao longo dos anos, Abe Hansel e Brittany Hansel participaram de documentários e produções televisivas que buscaram apresentar sua história ao público. Essas aparições ajudaram a reduzir parte do desconhecimento sobre gêmeos siameses e trouxeram uma perspectiva mais humana sobre sua vida. No entanto, a exposição também trouxe desafios, como interpretações exageradas e invasão de privacidade. Um dos programas mais conhecidos acompanhou sua rotina e mostrou aspectos cotidianos de forma mais próxima e respeitosa, contribuindo para maior compreensão do público. Ainda assim, a linha entre informação e entretenimento
nem sempre foi clara, o que reforça a importância de uma abordagem ética ao contar histórias reais. A visibilidade ajudou a inspirar muitas pessoas, mas também exigiu delas um equilíbrio constante entre vida privada e interesse público, redes sociais, privacidade e a necessidade de cuidado. Nos últimos anos, o ambiente digital intensificou a circulação de informações sobre Abe Hansel e Brittany Hansel, muitas vezes sem verificação adequada. Isso resultou em rumores, interpretações erradas e narrativas dramáticas que não correspondem necessariamente à realidade. Esse fenômeno destaca um problema maior da era digital: a facilidade com que histórias pessoais podem ser distorcidas. Em muitos casos, o impacto emocional dessas informações não verificadas recai sobre as próprias pessoas envolvidas, que têm sua privacidade afetada. Por isso, cresce a importância de práticas responsáveis de comunicação e do respeito à vida privada, especialmente quando não há confirmação oficial dos fatos. A atenção pública deve ser equilibrada com empatia e responsabilidade, evitando transformar vidas reais em entretenimento sensacionalista, uma história humana além do interesse público. A trajetória de Abe Hansel e Brittany Hansel é, acima de tudo, uma história de vida, adaptação e individualidade dentro de uma condição extremamente rara. Embora frequentemente retratadas sob o olhar da curiosidade pública, suas experiências vão muito além dos rótulos médicos ou das narrativas da mídia. Elas representam a capacidade humana de se adaptar, construir significado e viver com dignidade em circunstâncias únicas. Ao longo dos anos, mostraram que identidade não é definida apenas pelo corpo, mas também pelas escolhas, relações e experiências compartilhadas. Em vez de focar em rumores ou especulações, o mais importante é reconhecer sua humanidade e respeitar sua privacidade. Essa abordagem não apenas corrige distorções, mas também contribui para uma compreensão mais ética e sensível de histórias reais que inspiram o público.